Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma classe de professores. A gente aqui, você que vai ver esse vídeo pela primeira vez, aqui é uma classe de professores onde a gente estuda durante a semana sobre a palavra de Deus e no sábado a gente, às 8 horas, a gente vem aqui e recapitula com todo o grupo, né? Com os professores, com todos os internautas que já nos acompanham e com você que está chegando aqui agora, tá? Então, muito obrigado pela sua companhia e fique aí até o final. Se você quiser, pega a sua Bíblia, tá? E acompanha aí o texto que a gente vai fazer menção hoje, que é a base do estudo toda semana, João 14, verso 4, né? Oséias 14, verso 4. Bom, a gente vai falar aqui da corrupção do povo no passado, né? E o amor de Deus. Sobre isso que a gente vai falar. A generosidade de Deus, na verdade, né? Bom, vamos lá. Amor, generosidade de Deus. E também a gente vai tratar sobre a corrupção do povo, né? É muito importante a gente refletir aqui. Lição de número 1. Primeira lição do ano, tá? Primeiro estudo do ano. E a primeira lição do ano. O verso para memorizar, como eu já falei, está lá em Oséias, capítulo 14, verso 4. Diz assim, ó: eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Olha só. E aqui a gente consegue enxergar, né, Paulo, como Deus ama, né? Sim. Olha só, Deus, a ira de Deus, Deus vai fazer com que a ira de Deus, a justiça que seria aplicada sobre aqueles transgressores, e olha que a história a gente não vai entrar a fundo aqui, mas a corrupção estava muito grande no povo, a rejeição a Deus estava muito grande, né? E Deus fala, olha, eu vou desviar a minha ira deles e vou sarar esse povo. Sim. Esse verso para memorizar aqui, ele está lá no livro de Oséias e já terminando, né? Uhum. Mas eu acho que a gente esqueceu de um ponto interessante com os nossos internautas, que é fazer uma oração para ensiná-los também a ler a Bíblia, né? Verdade. Então vamos começar, né, de novo, né? Não, vamos orar. Nós oramos aqui. Então, pessoal, a gente tem um costume que sempre antes da gente começar qualquer estudo, a gente faz uma oração antes, né? O Paulo me lembrou aqui, a gente nunca deve começar um estudo sobre a palavra de Deus, nem sobre a palavra de Deus, nem abrir a Bíblia e nem falar sobre Deus sem antes fazer uma oração, né? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Serve para nós, Paulo? Sim. Oremos. Pai bondoso, queremos agradecer ao Senhor pela sua bondade e misericórdia. Nesse momento, vamos nos deter sobre quem é o Senhor. Vamos conhecer o Senhor um pouco melhor, como é que o Senhor trata com os seus filhos, os seres humanos, tanto os rebeldes quanto aqueles que se arrependeram e se entregaram ao Senhor. Nós pedimos a unção do Teu Espírito Santo sobre nós e sobre aqueles que estão acompanhando junto conosco essa lição por intermédio da internet. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o livro de Oséias, como a gente estava falando, né, é aquele livro ali que, principalmente esse capítulo 14, verso 4, ali está revelando a decisão de Deus, né, sobre aquele povo que o rejeitou, na verdade, né? Exato. Aqui a gente... Desculpa. Pode ir. Aqui a gente vê o livro de Oséias. É um dos maiores livros dos profetas menores, é um dos que tem mais capítulos, né? Ali Deus se revela de maneira grandiosa ali para o povo de Israel. E aqui a gente precisa entender quem é Oséias. Oséias, ele é um profeta que ele está falando para o povo de Israel e não para o povo de Judá, né? Porque depois de Salomão, o reino se divide entre Israel e Judá. O profeta Oséias, ele foi chamado para Israel. Israel são aqueles que se curvaram diante de Baal, que veio o rei Acabe e outros reis, e cada um pior do que o outro, né? Então aqui Deus está tendo uma mensagem muito forte para esse povo, né? Era um povo que
havia se prostituído com outros deuses, né? E aí Deus faz uma didática ali com Oséias, para alguns até escandalizou, né? E escandaliza até hoje, mas era exatamente isso que Deus queria, né? Provocar um escândalo para ver se ele conseguia atrair as pessoas para ele, né? Se coloca na minha pele, vocês estão se colocando só na pele de Oséias, se coloque na minha pele, porque vocês fazem exatamente isso comigo. E ali Deus, terminando o livro, Oséias 14 aqui já é o términozinho do livro, a Deus faz uma promessa aqui, né? E qual é a promessa? É a que você leu aí, que ele iria restaurar o povo. Quem que ele iria restaurar? Quem quisesse restaurar. Entendeu? Então todas aquelas pessoas que estivessem dispostas a se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, da sua idolatria, da adoração a Baal, daquele culto extremamente sensual, né, que havia imoralidade sexual, quem tivesse disposto a se arrepender do seu estilo de vida errado, Deus também estava disposto, ao invés de lançar a ira sobre eles, a reter a ira deles e lançar o amor, a bondade, a misericórdia, a restauração, a regeneração. Sabe o que isso ensina para nós, irmão Clomar e Edmar? E você também que está aí nos acompanhando. Isso ensina para a gente que não interessa o passado que você teve. Pouco importa isso para Deus. O que importa é o seu arrependimento. Se você se voltou para Deus, Ele está disposto a te restaurar, a te regenerar. E ao invés de lançar a ira dele sobre você, Ele vai lançar o seu cuidado, a sua bondade, a sua misericórdia. Mas é sobre aqueles que estão arrependidos. Aqueles que não se arrependem, esses aí, eles vão colher a ira de Deus, né, sem mistura, infelizmente. E essas palavras do Paulo aqui, servem para aqueles que aplicam muito só o amor de Deus, né? Esquece da justiça, né? Porque o Paulo falou aqui uma coisa interessante, né? Aqueles que quisessem, né? Então Deus iria restaurar aqueles que quisessem, que aceitassem, né? Que aceitassem abandonar o erro e se apegar ao amor de Deus, né? Até porque a restauração, ela começa com a atuação do Espírito Santo no coração da pessoa. Esse é o ponto básico. Sim. E o Espírito Santo é totalmente diferente do inimigo. O inimigo chega, arrebenta, entra, quebra. O Espírito Santo não. A Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, porque não é só ouvir, porque tem muita gente que ouve, né? Mas não abre. Ele ouve e endurece o coração. Se você ouvir e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com você e você vai cear comigo. Então essa é a máxima da conversão, é a máxima, né? Jamais o Espírito Santo vai invadir a vida de qualquer pessoa. Então, essa entrega, e eu acho que a lição dessa semana, ela vem chamando a nossa atenção para isso, sabe por quê? Porque aqui prova para a gente o seguinte, que o amor de Deus é totalmente diferente do amor humano. Porque hoje é assim, olha, você ama, mas você quer ser amado. Então você quer uma troca. E outra, hoje nós medimos as pessoas pela sua generosidade, nós medimos pela sua bondade. A externa, pelo menos, né? A gente pode ver, né? A gente mede por isso aí, mede pela espiritualidade. Só que quando você olha aqui para Deus, ele não faz dessa maneira. Veja, Pedro tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. Acabar de negar. Você já viu assim, às vezes você confia muito numa pessoa, num amigo, né, e ele te decepciona? Sim. Você já viu que assim, de imediato, assim, na sua mente vem assim, então tá bom, esse aqui eu vou arriscar o meu... Você já viu de confiança, né? Assim, aquele impacto, o impacto é disso, do ser humano. Uhum. Agora a gente vê o contrário, vê que quando Pedro acaba de negar Jesus e eles encontram ali no corredor e Pedro olha para Jesus, a irmã White diz que o olhar de Jesus era um olhar de perdão para Pedro. Por quê? Porque ele não vê dessa maneira. Então a gente ama quem tem capacidade de amar. Ou você tem condições de entrar numa penitenciária, por exemplo, escolher o pior bandido e falar, não, esse aqui vai ser meu amigo. Quem faz isso? Não faz. Ninguém faz. Ninguém faz. Quem pode fazer isso? Deus. Só Deus. Deus faz. Por quê? Porque não mede o amor dele pelo amor do ser humano. Não mede. Já viu quando a gente começa a comparar? Hoje eu vi o pastor Nivaldo Zeis, ele fala sobre isso. Ele falou assim que a Bíblia ela compara, ela fala sobre o amor de mãe, né? Que ela não compara, isso que é próximo. O amor de mãe
é próximo ao amor de Deus. Mas nós não podemos de maneira alguma comparar o amor de Deus com o amor de ser humano. Não pode. Não tem comparação, não tem como. Porque querendo ou não, você pode amar uma pessoa. A partir do momento que ela pisa no teu calo, alguma coisa vai acontecer. Vai espinhar. Vai espinhar. E Deus não faz isso. Deus não faz isso. Veja que ele chama o profeta Oséias, pede para o profeta Oséias bagunçar sua vida todinha para ensinar para o povo de Israel o que é o amor. Entendeu? Para ensinar para o povo entender. E aliás, primeiro, não era o povo que entender. Quem entender primeiro era Oséias, para que depois Oséias pudesse então passar esse. E Oséias sofreu na pele o que é o amor de Deus. Sofreu na pele, entendeu? Porque não tem como. Aquilo ali, olha, é inconcebível para a mente humana fazer aquilo que Oséias fez. Eu acredito que até para Oséias foi ruim. Claro. Para ele passou a própria reputação. Mas por que ele fez? Para poder compreender o amor de Deus. Ele tinha que compreender, e para ele compreender, tinha que ser na prática. E Oséias, na verdade, ali era um profeta de Deus, né? Exato. O profeta de Deus, Deus chamou ele para restaurar esse povo. E para ele era vergonha fazer, a gente, não sei se você está ouvindo, talvez chegue agora e não conhece a história, né? Mas ele teve que se casar com uma mulher de prostituição, né? Ele teve que buscar uma mulher de prostituição, cuidar dela, tirar a vergonha dela, dar filho, dar casa, limpar ela, entendeu? Aos olhos dele, mesmo que era um profeta, isso era uma coisa, né? Mas ele pior ainda, essa mesma mulher largou ele de novo. Largou ele, voltou para o mundo da prostituição. O interessante, Paulo, é que eu já vi muito essa pregação, e eu estudando, eu descobri que não é a mesma mulher. Essa mulher vai embora. Depois, lá na frente, Deus fala para ele comprar uma outra mulher. Não é a mesma. É outra mulher. É outra mulher. Mas o interessante é que ele era um profeta. Isso era uma vergonha, um profeta de Deus, e se casar com uma prostituta. Naquele tempo era uma coisa, não é como hoje, era muito mais avassaladora. Hoje não, hoje você vê na rua aí, de todo jeito, né? Naquele tempo era uma coisa terrível. Imagine o povo olhando para ele. Por isso que quando o povo falou, mas que loucura é essa, profeta, né? Aí a mensagem vem, né? Assim vocês fizeram comigo. Ele queria que o povo visse, né? Deus queria que o povo visse. Da mesma forma que vocês fizeram comigo. Ou pior, né? Sim. Você sabe o que é interessante? Hoje o pastor Nival falou sobre isso aqui. Ele falou assim, veja, quando Oséias ele assumiu essa mulher, ela era uma moça. Interessante que ele falou assim que a mãe, as irmãs e as primas, todas elas eram prostitutas. Essa mulher veio de uma família prostituta. Era filha de Ibrahim. Exato, ela veio de uma família prostituta. Então ela já tinha a prática da família. Quando ela vai embora, e depois ela ficou velha, ninguém mais queria ela. Você sabe como é que ela tinha que sobreviver? Vendendo como escrava. Aí já não bastava mais ela ser o serviço sexual. Já não dava mais. Aí ela foi vendida como escrava. Quando Oséias foi atrás dela, ela fala assim que ele comprou ela por cevada. Foi 2 medidas de cevada e a metade foi em dinheiro. Ele pagou metade em dinheiro e a outra metade ele pagou em cereais, que era o que tinha. Né? E ele traz ela para dentro de casa. Então veja aqui a condição espiritual, aliás, a condição moral que aquela mulher chegou. Representando quem? O povo de Israel. O povo de Israel, que agora era escravo. O povo de Israel, o que aconteceu quando a Síria veio, pegou e virou aquela bagunça, misturou todo mundo, perdeu a identidade, o povo de Israel perdeu a identidade. Era escravos. Está entendendo? E assim, nós estamos, talvez o pessoal não entender, né? A gente vê aqui em Oséias, e aí foi lá para João, ou para Mateus 26, né? Para Mateus 26. E agora eu gostaria de lembrar você também aqui do Mateus 21, né? Depois Jesus vai, Pedro nega Jesus 3 vezes, depois Jesus vai atrás de Pedro e pergunta a ele se ele ama Jesus 3 vezes, né? Então olha só, a gente está falando aqui de amor e generosidade de Deus, né? Lá em Oséias o povo negou a Deus, né? E isso a gente não vai entrar no mérito aqui, mas foi durante 800 anos, foi o tempo mais terrível de rejeição a Deus pelo povo, né? 800 anos de rejeição. E a gente não vai entrar aqui no mérito, né? Mas depois vem Isaías, vem Jeremias, né? Mas enfim, o que acontece é a rejeição, né? A rejeição do povo.
Então Deus promete sarar o povo se eles se arrependessem. Pedro foi um também que negou Jesus 3 vezes, né? Então Jesus vai atrás de Pedro, já no capítulo 21 de João, né, verso 15, ele vai ali e ele faz 3 perguntas a Pedro. Pedro, você me ama? Né? O que Jesus estava querendo fazer? Fazer com que Pedro descobrisse verdadeiramente quem era Jesus e aprendesse a amar verdadeiramente. Porque nós conhecemos a história de Pedro, e Pedro o tempo todo era aquele que mais se destacava no meio dos outros, né, revelando o amor a Jesus Cristo. Né? E quando chega naquele momento dele testemunhar, ele fracassa, né? Sim. E aí Jesus queria mostrar para ele o verdadeiro amor e o significado Você de sabe o amar. que é mais importante nisso aqui tudo, não tomar pau, pessoal? Acontece o seguinte, que Deus não mede o ser humano pelo seu passado, pela sua capacidade, pelo amor que o ser humano tem, pela sua generosidade. Ele não mede o ser humano. Ele mede o ser humano pelo amor dele. Você vê que quando o ser humano peca, quando o ser humano cai em pecado, aí diz assim que o pecado que traz a morte. O que Jesus fez? Eu vou morrer a morte por ele. Foi mostrar para o ser humano. Então nós não somos medidos por isso. Essa expressão do domingo vem contando uma experiência aqui terrível com o povo de Israel. O povo de Israel havia saído do Egito, Deus havia dado para eles a liberdade, tinha uma nuvem que cuidava deles durante o dia, tinha uma coluna de fogo que cuidava durante a noite, tinha um maná que chovia para eles, tinha água a hora que eles quisessem, codorna, tinha a proteção de Deus nas guerras, porque quando ele chegava perto do lugar, o pessoal ia falando, nossa, estamos enrolados, porque esse povo aí, ó, quem luta por eles é Deus, não é o povo, então nós estamos fadados a... Isso foi bem verdade que os gibeonitas, vocês foram inteligentes, né? Quando eles descobriram o que aconteceu com Jericó, eles falaram, se aconteceu com Jericó, nós estamos enrolados, vamos lá, você está me entendendo? Até a necessidade básica desse povo era visível o cuidado de Deus. A roupa deles não estragava. Os sapatos. Olha, 40 anos, lá não tinha fabricante de roupa, não tinha tecelão, acho que é tecelão que chamava. Na presença de Deus. Presença de Deus, né? A roupa deles era mantida. Aí agora Moisés com 40 dias na presença de Deus, nem fome sentiu. É interessante que quando Moisés sobe para o monte, Deus não permitiu que ninguém subisse, somente Moisés. Interessante, parece que Arão subiu até um certo ponto, depois ele chegou. Aí Josué ficou, né, esperando, Arão desce para ir fazer aquela besteira lá. Então ele fala, eu estou achando que Moisés morreu, porque a gente só vê relâmpago, só vê barulho, e eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um Deus para... Interessante que uma coisa é que eles não criaram um bezerro para ser um Deus, eles criaram um bezerro para representar Deus. Esse é o Deus que tirou vocês do Egito. É loucura pura, né? É loucura. Que coisa, E aí, mano, nessa sequência que você estava dando aí, o povo se rebela, a tal ponto de Deus chamar Moisés e falar bem assim, chega. Esse povo já não representa mais a mim, porque é só ingratidão que tem no coração deles, né? Aí ele fala assim para Moisés, o povo que você tirou do Egito está lá fazendo danças lá, né, do bezerro de ouro lá. E aí Moisés, não sou eu que tirei, é o povo. E aí ele começa a argumentar com Deus, né? E o que é engraçado, como é que ele argumenta com Deus? Qual o argumento que ele usa para com Deus? Eu acho bonito demais, porque ele fala bem assim, Senhor, se o Senhor destruir esse povo, é o Senhor que vai ficar mal falado. E ele está querendo, o que ele está querendo dizer para Deus? Ele está querendo dizer assim, o Senhor é bom demais para ser mal falado na boca de quem não presta aí, ó, desse povo ímpio. O Senhor não pode ser mal visto. Eu conheço o Senhor, a bondade do Senhor é coisa assim, inigualável. Como é que o Senhor alguém poderia olhar para o Senhor e ver o Senhor mal porque o Senhor destruiu um povo? Então não faz isso, pela sua própria bondade, pela sua misericórdia, para que o Senhor não seja mal visto. E quando Deus vai falar com o povo, né, que não vai destruir o povo, ele fala por amor de mim mesmo. Ou seja, esse argumento de Moisés é um argumento válido, né? É um argumento válido. E aqui, depois segue a história, Moisés se assusta, né? E ele pensa assim, bom, se Deus está chateado com esse povo, Deus não vai querer mais acompanhar o povo. E aí aqui Moisés ele faz o desafio para Deus. Né?
Ele fala assim, se o Senhor for conosco, se o Senhor de fato, se eu me agradar do Senhor, se o Senhor se agradar de mim, da minha pessoa, então faz o seguinte, eu quero ver o Senhor. Ele faz, é como se fosse uma prova, né? Ele está pedindo uma prova de que Deus estaria com ele, uma prova de que Deus estaria com o povo e que não iria se irritar com o povo. Olha que preocupação. E aí Deus, ele em sua bondade, né, fala, Moisés, se você me ver, você vai morrer, né? Mas eu Ninguém vou jamais viu a Deus e procurou seu povo. Exato. Mas eu vou fazer o seguinte, você vai ficar entre essas duas rochas aqui, faz uma fenda, né? E aí eu vou passar de costas e você vai me ver. Você vai me ver de costas ali. E aí tem um verso na Bíblia aqui, que acho que é o verso 33, capítulo 33, verso 19, fala bem assim, ó, quando Deus apareceu para ele, Deus fez passar toda a sua bondade diante de Moisés. Ou seja, a presença de Deus é a bondade dele. Ele não pode ser desatrelado da bondade. Vocês conseguem entender o que o autor da lição está querendo passar para a gente? Um Deus que, ao mesmo tempo que está irado, porque o povo de Israel havia abandonado os caminhos, é o Deus que fala que passaria toda a bondade diante de Moisés. Então, você não pode desatrelar de Deus os seus atributos. Ele é a bondade, Ele é a justiça. Aonde Ele for, Ele vai carregar esses atributos com Ele. E em qualquer atitude que Ele for tomar, Ele também vai trazer. Ao mesmo tempo que Ele está aplicando amor, também é justiça. Não tem como desatrelar, entendeu? Nós, seres humanos, somos assim. A gente tem um coração apaixonado, e aí a gente quer separar as coisas, né? A gente quer separar a bondade da justiça, né? Eu vejo muito isso, por exemplo, quando a polícia pega um bandido, né? Aí a mãe chega e tal, fica desesperada ali e tudo mais, ela não consegue separar a justiça da bondade. Ali ela só quer o amor ali, você entendeu? Porque para ela está sendo muito dolorido. Deus não. Deus, onde Ele está aplicando uma coisa, Ele está aplicando outra. Quer ver? No ato mais estranho de Deus, que a Bíblia fala, qual que vai ser? Quando destruir os ímpios, né? No dia do juízo final, né? Estranho de Deus. Um ato estranho. Nesse momento aí, tem amor também? Tem amor. É pelo bem daqueles que foram salvos por amor aí que Deus. E por misericórdia daqueles que rejeitaram também, é um ato de amor. Tem mais outra, você sabe, olha, a gente pode olhar assim, na criação, quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, você fala, mas por que Deus fez isso? Foi por amor. Por amor, porque se eles comem do fruto da vida, pensa, Adão vivo até hoje, vendo as misérias de Deus. Você entendeu? E outra, o Éden não era a morada de qualquer ser humano. Quem era a morada? De Adão e Eva. Era do casal. Quando Deus proíbe eles dois de entrar ali. Por quê? Porque se eles comem depois do pecado, eles viveriam a eternidade. E pensa hoje, o casal aqui andando entre nós e vendo a desgraça. As gazelas que o mundo traz, né? E o pior, né? Depois eu não podia voltar atrás porque ele permitiu isso. Sim, ele teria permitido isso. Então, né? é amor. Se tivesse deixado ali, né? Onde tem a aplicação da justiça, também o amor está presente, né? Você sabe o que é o mais interessante isso aí também, Paulo? Veja, quando Deus vê que o povo de Israel, eles entraram em rebelião, agora rebelião mesmo declarada, né? Porque até então eles estavam meio assim, agora foi rebelião declarada. Sim. E Deus fala assim, Moisés, agora não tem que destruir esse povo. Então é que Moisés ele se interpõe e fala, Senhor, não risco do livrar do meu nome se eu só quiser esquecer o povo. Mas Deus destruiu o povo? Destruiu, Paulo. Depois, uma parte. Destruiu, naquele dia caiu, se eu não estou enganado, foi 13 mil homens. 19, é gente. Então, olha só, Edmar, você tocou num ponto agora aí importante, né? E, qual foi o clamor de Moisés a Deus lá no monte? Foi para que Deus não destruísse o povo. Que riscasse o nome, né? Beleza. Então, ele até pediu, né, essa prova, né, que Deus mostrasse para ele como ele teria certeza de que isso iria acontecer, né? Então, ele pede para ver a Deus passa no meio das fendas, tampa a mão com a mão, quando ele passa de costas, ele vem pelas costas. Quando chega lá embaixo, aí Moisés vai passar o recado. Né? Então, é um recado duro, né? Duro. Alguns aceitam e alguns não aceitam. E você viu qual que é a mensagem de Moisés? Quem for do Senhor, para cá. Quem não for, meu amigo, pega a espada e passa no pescoço.
Esses foram os que caíram, né? Depois teve a praga. Teve uma praga. Então, esses aí, de Maria, não aceitaram, né? Não aceitaram, mas veja que o próprio Deus faz uma limpeza dentro do povo de Israel. Sim. Veja que ele faz uma limpeza por amor àqueles que ali estavam. Sim, né? E outra, veja que quando eles caem primeiro, a rebelião, o que Deus falou para eles? Falou que ninguém iria entrar na terra de Canaã. Ninguém iria entrar, a não ser que entrou foi só Josué e Caleb. Isso, e os Daquela geração isso, todos morreram. Exato. Você entendeu? Então só a próxima geração que nasceu no deserto que entrou na terra de Canaã. Sim. Por amor a eles, Deus então destrói, quer dizer, porque ainda havia a possibilidade de arrependimento. Você vê que nem aí o povo arrependeu. Nem eles preferiram morrer do que continuar a entrar ou morrer ou voltar para o Egito. Sabe o que Deus podia ter feito? Pegar esse povo, entregar de volta, entregar de volta, então vocês voltam. Pois é, mas aí entra no lugar que você falou agora há pouco. Até para aplicar, foi o Paulo, até para aplicar a justiça, Deus usa o amor. Exatamente. Ao mesmo tempo que Deus estava usando amor por aqueles que aceitaram a sua aliança ali com Moisés, que ia proteger o povo, ele estava usando amor com aqueles que foram destruídos. Sim. Você está entendendo? Porque Deus estava evitando aquele povo sofrer. Aqueles que rejeitaram sofrer. Sim. Olha só, como é que a gente. Eu já vi nos filmes, eu assistia muito esses filmes de zumbi, esses treinos, eu assistia muito, sabe? E aí o cara é infectado ali e ele pede o outro, aquele outro amigo que tem a misericórdia dele. Pra matar ele. E o cara, com um ato de amor, vai lá e mata aquele cara. Parece estranho, não é? Mas Sim. o cara tá aplicando amor sobre aquele, para que ele não sofra. Exato. Então foi isso que Deus fez ali. Sim. O que acontece? O problema da gente ler a Bíblia sem pedir a unção do Espírito. Os cristãos chegaram num consenso de que Deus vai punir eternamente aqueles que o rejeitaram. Me fala aí, o irmão Edmar, e você que está em casa, onde entra amor aí? Não tem. Já pensou a eternidade olhando o inferno queimando? Você tá doido, Não rapaz? tem nenhuma gota, Paulo, de amor. Não tem amor, cadê o amor? Então quer dizer que você desatrelou, você colocou falando assim, não, Deus aqui só está aplicando a fúria e a ira dele. Meu amigo, não tem fúria, não tem ira de Deus sem amor. A gente está vendo que está tudo junto, Então, olha só, o erro é ver a Bíblia no modo humano. Né? De um modo humano, e até humano, isso extrapola os limites humanos aí, porque se hoje aparecesse no noticiário uma mãe que deixou um menino teimoso, sabe, um menino, sei lá, um menino adolescente que saía pra rua, batia na mãe, batia na avó, aí a mãe gruda esse menino, amarra ele dentro de casa e deixa ele amarrado dentro da casa dela por 20 anos. Aí a imprensa descobre esse menino lá hoje. Como que a sociedade ia julgar essa mãe? Terrivelmente, né? Não é? Mal, que não sei o que, como é que... Ia presa? Ia ou não ia presa? Ia ser julgada, cancelada por todo mundo. E se a segurança não entendesse, ela poderia ser até lixada. Lixada na rua, concordo contigo, né? Aí, o ser humano ruim desse tanto, e ele consegue ter essa noção de justiça, como é que ele olha para Deus com esse tipo de caráter? Eu fico impressionado, né? Que loucura! Então, para a gente não tomar lugares errados, a gente precisa ter princípios. Um dos princípios que a lição está querendo transmitir para a gente é que Deus, ele não se divide, ele é íntegro, ele é integral. Aonde ele aplica uma coisa, ainda as outras coisas também, né? Então, no inferno, vai ter inferno? Vai. É a justiça dele. Mas também é o amor. É o amor para quem fica vivo e é o amor para quem também está sendo destruído. É um ato de misericórdia. Você rejeitou, então você vai deixar de existir, né? E ali no deserto, eu penso assim, ó, se Deus não tira aquela praga do meio do povo, aquela gente ruim, aquela erva daninha, teria Salvador hoje para nós? Não teria, meu amigo. Até porque veio dessa linhagem que Jesus veio. Eles iriam manipular tudo, né? E quantas vezes Deus não teve que fazer essa limpeza? Fala, quantas vezes Deus mandou os amalequitas, Deus mandou os assírios, Deus mandou os babilônios, Deus mandou por quê? Porque era a limpeza que Deus tinha que fazer entre o povo para que o Salvador chegasse no seu determinado tempo e tendo gente obediente. Porque, irmão Clamar, é assim, ó, o rebelde, quando aparece a dificuldade, o que ele faz? Ele fica mais rebelde ainda.
Ele pula fora, ele não quer saber de Deus, ele não quer saber. Não, ele abandona, por quê? Porque ele foi para Deus não porque Deus é bondoso, porque ele enxergou justiça em Deus. Ele foi para Deus esperando ganhar alguma coisa. Como não teve essa coisa que ele esperava, o que ele faz? Ele pula fora na dificuldade. Agora o sincero, o que o sincero faz? Ele sofre? Sofre. Mas ele abandona Deus? Não. Ele está ali, ó. Ele aguenta até o sangue dele e fala, não te largo. Até ser restaurado. Continua, Você tocou uma parte importante, né? Às vezes, se Deus destrói o povo de Israel, não teria o próprio Deus, porque, lógico, óbvio que isso aqui aconteceu antes deles atravessarem o Jordão, né? Sim. Antes deles atravessarem o Jordão, mas depois que eles atravessaram o Jordão, entra Raabe no povo de Israel. Sim. E Raabe está na genealogia de Jesus. Entende? Então, se ele destrói o povo aqui, não teria a guerra contra Jericó. Sim. Raabe não ia fazer parte. Não. Então veja como é que as coisas se encaixam, né? Mas o interessante outro ponto aqui, Paulo, que veja, a Bíblia diz que quem vai julgar o ser humano não vai ser Deus, serão os santos. O próprio ser humano. Por quê? Porque veja só, a Moate ela comenta e fala assim: você vai pegar um livro da vida de um pastor da igreja, por exemplo. O pastor não veio. Mas por que o pastor não veio? Aquela interrogação vai na sua mente. A irmã White diz que Deus vai te entregar o quê? O que você vai fazer? Você vai chegar à sua própria conclusão. A irmã White diz que no final... Edmar, e é Deus que escreveu esse livro? Não. Quem que escreveu? Anjo, testemunha. Tem testemunha. Tem testemunha. Ou seja, não é Deus. Deus não tá. Isso aqui não é boato, pá. Não é boato. Não tem como ser. Rapaz, é transparência demais, né? A White diz que no final a pessoa vai chegar à conclusão e diz o seguinte: realmente Deus, ele é amável. Deus é amor, porque com essas características a pessoa não deveria estar aqui. Então, é pelo puro amor de Deus que essa pessoa não vê. Então, você vai chegar a essa conclusão. Sim. Você vai chegar a essa conclusão. Sim. Então, veja, até aí, depois do milênio... É um ato de justiça, mas é um ato de amor. Um ato de amor. Então, você vai... No juízo, porque o nome disso é juízo. A Bíblia fala que é juízo. Né? E outro, o próprio inimigo. A Bíblia diz que o próprio inimigo vai cair de joelho e vai reconhecer que Deus é justo. Sim, exato. Todo joelho, né? Todo joelho se dobrará diante dele, né? E sua língua confessará que Jesus é o Senhor. Exato. É o Senhor. Exatamente. Né? E que Ele é justo nos seus juízos. Sim. É como aqui, você que está nos ouvindo aí, nos vendo, né? É como eu aqui. Há quantos sábados você já me viu aqui na telinha do YouTube, né? Tanto aqui nas classes como em outros vídeos, né? E aí você chega lá no céu e, mas cadê aquele rapaz lá, né, que vivia pregando, né, o Cleomar lá, junto com os irmãos e tal, via ele lá, cadê o pessoal tá aqui, cadê ele, né? Então, nesse livro que você vai pegar lá, você vai olhar, Esse livro memorial. Olha, fulano, verdadeiramente, Cleomar, ele pregava mesmo, né, ele fazia isso, fazia aquilo, mas só que é o seguinte, quando chegou numa caminhada tal, ele se rebelou, mudou de atitude, aí vai estar lá registrado, tudo aquilo que eu fiz, eu rejeitei a Deus, eu fiz aquilo que Deus não gostava, ou eu vivi a vida inteira, olha só, a vida inteira como um cristão, dizendo que sou um cristão, na telinha aqui pregando com vocês, usando a Bíblia Sagrada e fazendo aquilo que Deus disse para não fazer, entende? Então é por isso, olha, ele demonstrava ser uma pessoa, mas ele não era, entendeu? É como aquela palavra que Jesus falou para aqueles fariseus, que queria matar Jesus. Né? Não, eles queriam matar Jesus, né? Então você existe de aparência, né? Então é isso que vai acontecer. Lá você vai ter a certeza e você vai conferir por que eu não estarei lá, certo? Eu estou fazendo a suposição para você entender. Eu fico pensando, irmão Cleomar, que no dia do juízo final, na segunda ressurreição, pode ser que se levante alguma mulher indignada e falar bem assim: eu me perdi porque o meu pai abusou de mim. Meu pai abusou de mim e eu, revoltado da vida, desnorteado, busquei prostituição, me enveredei por caminhos tortuosos e não consegui, então eu fui injustiçado. É injustiça. Aí, ao mesmo tempo que essa mulher está indignada, injustiçada, se levanta alguém dentro da cidade santa, outra mulher, e fala bem assim:
eu também fui abusada. Eu também passei pela mesma situação que você, mas eu deixei Jesus me regenerar. Pode ser que algum bandido se levante lá e fale, não, mas eu sou revoltado porque eu fui um filho sem pai, criado sem pai, solto aí. Delinquente na vida. Sim, aí ele se levantou dentro da cidade de Santa Fala, eu também fui criado sem pai, eu também fui criado solto na vida, mas eu deixei Jesus fazer uma regeneração na minha vida. Ou seja, para cada pecado que está fora da cidade, tem um pecador arrependido dentro da cidade. Exato. Verdade. E Paulo, e a gente vê isso na cruz, com Jesus e os dois. Os dois ladrões. Os dois não eram ladrão? Sim, é verdade. Você vê que houve misericórdia para um e para o outro, mas aqui há uma grande diferença. Por que houve misericórdia para um e para o outro não? Porque para um houve o arrependimento e a aceitação. Sim. Para o outro houve a rebeldia e a rejeição. Sim, ele mesmo. Ele mesmo. Tanto é que ali Jesus estava com os braços abertos dos dois lados. Sim. Então a salvação também alcançaria ele. Só que ele não quis aceitar. Então o que a gente chega à conclusão é que o pecado não vai tirar ninguém do céu. Ninguém. O pecado, o próprio Deus já deu o veredito para o pecado. Ele já trouxe o problema para o pecado. Então agora só pode ser humano aceitar. É verdade. É por isso que a lição de segunda aqui, ela vai falar sobre amor não correspondido. O problema não é Deus. Porque Deus é amor o tempo todo. Exato. Ele está emanando amor, aonde ele chega tem amor, tem bondade, tem misericórdia, né? O problema é o amor não correspondido. É as pessoas que, ao invés de se voltarem para ele, endurecem o coração contra ele, se revoltam, se rebelam ainda mais, vão praticar injustiça contra o seu semelhante e não correspondem a esse amor de Deus, né? Então, o que a gente vê em Osés é exatamente isso. É um Deus insistente, buscando salvar, buscando regenerar, buscando limpar, e as pessoas virando as costas, se rebelando. E eu fico pensando assim, Osés deu essa mensagem antes dos assírios chegarem a invadir e arrebentar com Israel. Antes. Era uma advertência para isso não acontecer. Você viu aquela música do pastor que ele fala? Deus é um pai que foi traído pelos seus filhos. Sim. Que procura dar a salvação a quem deseja se perder. Que coisa! Olha, isso que o Paulo tocou aqui agora, isso é tão profundo, que verdadeiramente isso foi antes dos assírios invadir. Sim. E quando o povo rejeitou, os assírios veio, saqueou, invadiu, as mulheres eram estrupadas no meio-dia, as crianças eram estrupadas no meio-dia, as casas saqueadas. Olha, foi momentos terríveis para esse povo. Entende? Tudo isso por causa da desobediência. Mas é para você ver aonde é que chega a rejeição. Até onde pode levar a rejeição a Deus, meu amigo? Até onde? Aqui Edmar, segunda-feira está falando um amor não correspondido. Olha só como é que Deus faz para você ver. Quando Caim e Abel foi oferecer um sacrifício a Deus, Deus se agradou do sacrifício de Abel e não se agradou do sacrifício de Caim. Certo? Então a história diz que Caim ficou triste, se irou-se, né? Olha como o amor de Deus trabalha. Deus vem até Caim e pergunta: por que você está irado? Seu semblante descaído, né? Seu semblante está descaído, Caim. O que está acontecendo? Né? E Caim vai falar. E Deus fala assim: olha, o pecado está te rodeando. Batendo na porta do Está batendo na porta do teu coração. Mas cabe quem? Você dominá-lo. Se você não dominar, ele dominará você. Você tem que se desviar dele, Caim. Olha só. Deus podia falar: não, mas eu já criei um jardim perfeito. Não existe nada. O irmão até pregou domingo aí, foi domingo. Não existe nada mais perfeito que existir do que a roupagem que Deus colocou em cima da terra. Eu já fiz um jardim, eu fiz tudo perfeito, entreguei de mão beijada para eles. Tudo que eles têm que fazer é obedecer. E ele resolveu desobedecer? Então vou deixar para lá. Não é assim que Deus faz, amigo. É o tempo todo buscando. É o tempo inteiro buscando aquele que errou, aquele que... É por isso que Deus não mede o ser humano pelo seu passado, não mede o ser humano pelo seu pecado, porque você vê, tipo assim, olha, você vê uma conversão que houve, por exemplo, na vida do pastor Jeconias Neto. Rapaz, aquilo ali não
tem explicação. Não tem explicação. Não tem. Ele mesmo, ele condena ele mesmo. Ele fala, olha, eu não gosto de falar do meu passado. Tanto é que ele não fala o que ele fez. Ele só fala pela regeneração que Deus fez na vida dele. Passado é passado. Imagina se Deus vai mentir pelo passado. Aqui lembra ali da parábola da vinha? Sim. Veja que Deus chama, veja que o criador chama o cara das 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, às 3 da tarde. 6 horas da tarde? 6 horas da tarde, opa, o cara chega, vai trabalhar, não, você vai receber, toma. Aí ele começou a pagar quem? Começou a pagar quem chegou por último. Quem chegou às 6 horas falou, não é tão feio, hein? Ele falou, peraí, meu amigo, eu não te contratei por isso daqui? Eu combinei. A vida eterna é igual para todo mundo, Paulo. Não adianta você chegar lá e falar assim, vivi a minha infância na igreja. Aí você chegar lá e ver um camarada que foi delinquente a vida inteira, no final da sua vida você fala, igual bandido, Senhor, mas olha aqui, eu não estou entendendo por quê. Não, é igual, meu amigo, a salvação é igual. Eu não combinei contigo. Exato, o amor de Deus é igual para todos. A gente é que mede a altura, a profundidade. E você sabe qual é o problema nosso, Edmar? É achar que quem vive no mundo vive melhor que quem vive perto de Deus. Esse é o nosso problema. Porque se a gente enxergar que quem vive debaixo do amor de Deus tem qualidade de verdade de vida, você não vai desenvolver esse olhar nunca, né? Você não consegue harmonizar isso, né? Exato. Porque, na verdade, aqueles que aceitam o convite divino, aceitam o amor de Deus, eles acabam sofrendo mais. Pessoal, a lição estava muito boa, né? A gente chegou no fim, a gente vai ter que parar, tá? E eu já convido você aqui para o próximo sábado, você fazer parte junto com a gente, tá? Eu vou deixar aqui os 3 textos bíblicos ali que a gente iniciou aqui, ó. Né? Foi Oséias 14, verso 4, você vai estudar ali, e você também vai estudar ali Mateus 26, 34 e João 15, 21, 15 ao 17, tá bom? Você vai fazer esse estudo aqui nesses 3 textos bíblicos, e ali se você quiser descontar para mais textos bíblicos, você fica à vontade, tá? Então você vai entender o amor de Deus a todo momento nessas 3 histórias aqui, né? Estampada o tempo todo juntamente com sua justiça, tá? E para a gente finalizar, eu vou pedir o irmão de aqui termina a oração. Irmão do seu Pai, como é bom nós descobrimos o espírito do amor que o Senhor tem por cada um de nós. Amém. A gente descobre que nós não somos ninguém, não somos nada. A gente se sente desprezado pelo Pai. Mas a gente sabe que o teu amor ele nos alcança, que ele nos alcançou. Jesus veio provar isso na cruz do Calvário. É verdade. A gente precisa agora ensinar isso para os nossos alunos. De repente vai ter pessoas hoje que estão desanimadas, às vezes até tristes com a sua própria vida, mas como o Senhor não nos mede pelo nosso passado, a gente precisa ensinar isso para eles. Então, nos ajuda a entender o amor do Senhor para conosco, cada dia entregar nas suas mãos e deixar que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Amém. Nos dê um restante de sábado feliz da tua presença e que o culto em escola sabatina possa ser uma bênção para cada um de nós. Nós pedimos por Jesus. Amém. Amém.